O show midiático comandado diretamente da Casa Branca para derrubar o Maduro, nem que fosse pela guerra civil, começa a se esgotar com esses espetáculos cômicos, como estes da indicação de embaixadores, entre aspas, para os Estados Unidos, a Europa e agora para o Brasil. Por que embaixadores, entre aspas? Porque eles são de mentirinha. Eles não vão assumir nada. É uma coisa simbólica e que, na verdade, quer assustar o governo Maduro, que não consegue se fazer assustar. O plano, com efeito, visava criar uma enclave na Venezuela, possivelmente no estado de Táchira, que faz fronteira com a Colômbia, que é o maior inimigo do governo Maduro, incentivado, claro, pelos Estados Unidos. Mas ocorre que não foi possível criar esse enclave à moda do que ocorreu lá em Benghazi. Lembram daquele enclave que acabou derrubando o presidente da Líbia em 2011, o presidente Gaddafi? Pois é, isso não foi possível por causa da unidade e da coesão das Forças Armadas e do povo venezuelano, que ficou ao lado do Maduro na sua grande maioria, como mostram os vários noticiários, mesmo da mídia tradicional e hegemônica. E já que não deu certo o enclave lá em Táchira, o que ocorreu? A Casa Branca e aqueles laboratórios super azeitados para fabricar líderes, fabricaram de imediato o Juan Guaidó, um rapaz de 35 anos de idade e que é o presidente da Assembleia Nacional, o parlamento legal, digamos assim, da Venezuela. Bom, e o que ocorreu foi que esse líder, criado também diretamente pela Casa Branca, esse líder foi considerado o presidente encarregado, ou o presidente autoproclamado, porque ele não tem poder nenhum, a não ser o fato de ser presidente da Assembleia e ter alguns assessores, além, claro, do apoio maciço midiático e internacional dos Estados Unidos e da Europa. Mas isso também só funciona em termos simbólicos, porque, não tendo poder, o Guaidó vai continuar a fazer esses espetáculos, tipo nomear embaixadores, entre aspas, porque também são de mentirinha, porque eles não vão ter embaixada, eles não vão poder emitir visas, não vão poder, inclusive, se mudar para os países respectivos. Porque quem é que vai pagar os seus salários? Pode ser a PDVSA com o dinheiro contrabandeado pelos Estados Unidos. Sabemos que os Estados Unidos bloquearam as contas da PDVSA nos Estados Unidos, justamente com o fim de financiar a oposição. Por sua vez, este líder chamado Juan Guaidó não é nenhuma flor que se cheire. Ele, na realidade, participava das guarimbas, que foram aquelas manifestações ocorridas contra o primeiro governo Maduro, logo que ele, quando foi eleito, e que se estenderam praticamente pelos 6 anos. O Juan Guaidó estava metido lá, era jovem ainda, ele tem 35 anos de idade, dizem que há 10 anos que ele está na rua contra o Maduro e participando de manifestações violentas, como aquelas de incendiar universidades,
de arrancar árvores nas cidades principais da Venezuela, de incendiar creches infantis porque tinham o nome de Simoncito em homenagem ao Simão Bolívar, e outras atrocidades, como aquelas terríveis de matar, de queimar manifestantes nas ruas de Caracas e de outras cidades da Venezuela. Olha aqui, vamos ver esse artigo de um órgão oficial da Venezuela, né, que é a Missão Verdade, mas que mostra a criação de Juan Guaidó, como os Estados Unidos fabricaram o líder do golpe na Venezuela. Vamos só ver alguns detalhes de quem é este cidadão. E a gente sabe como é que são fabricados esses líderes. De repente os grandes jornais, inclusive o vetusto New York Times, fez considerações sobre o papel da liderança do jovem líder. Mas na realidade, como diz aqui esse site, se Guaidó parecia ter se materializado, quer dizer, surgido do nada, ele era de fato o produto de mais de uma década de assídua preparação por parte das fábricas de elite dedicadas a mudar regimes de governo por parte dos Estados Unidos. Mudar, claro, mudar pela violência e não pela democracia ou pelo golpe. Junto a um grupo de ativistas estudantis de direita, Guaidó foi treinado para sabotar o governo de orientação socialista da Venezuela, para desestabilizar o país e algum dia tomar o poder. Ainda que tenha sido uma figura menor na política venezuelana, ele havia passado anos demonstrando em silêncio sua importância nos corredores de Washington. A gente sabe que antes de ser proclamado presidente interino, presidente encarregado, presidente autoproclamado, a mídia ainda não se decidiu, ainda não definiu que tipo de papel tem ele. O Guaidó participou de uns cursos lá nos Estados Unidos. Teria se formado em engenharia e antes de ser proclamado ou de se autoproclamar presidente interino no dia 23 de janeiro, naquela manifestação popular da direita na Venezuela, o Guaidó tinha passado pela Colômbia e pelo Brasil e Estados Unidos. Para quê? Para receber ordens, é claro.